Bom, mais um vídeo aqui pro canal. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o padrão adapter, quero apresentar para vocês o padrão adapter, tá? Eu deixei aqui colado já. A primeira definição eu acho que eu achei mais coerente, assim, mais fácil de falar e apresentar, foi essa aqui, tá? Converte a interface de uma classe para outra interface que o cliente espera encontrar, traduzindo solicitações de formato requerido pelo usuário para formato compatível. Eu já exemplifico isso aqui e comento um pouco mais sobre essa definição com o código pronto, tá? Então, bora lá. Para isso, eu deixei aqui no projeto um packzinho, tá? Aqui eu tenho... Esse projeto aqui eu tenho a apresentação de... o código de todos os padrões de projeto dos outros vídeos, tá? Então, aqui eu crio o adapter agora. E daí, dentro do adapter, eu crio o pack com duas classes. A legal person, né? Pessoa jurídica com CNPJ. Então, só tem o construtor e o get do CNPJ. A physical person, que é a pessoa física, como se fosse, né? Só tem o CPF com o construtor e o get CPF, certo? E aqui no meu adapter, na minha classe adapter, que é só para minha main, eu criei dois objetos, que é o João e a empresa, né? Eu tô passando nu aqui, mas era para mim estar passando um CPF qualquer e um CNPJ qualquer, tá? Só de exemplos. Beleza. Tem um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Esses são os padrões, né, de CPF e CNPJ, que é de conhecimento de todo mundo, da grande maioria, pelo menos. E pro exemplo do adapter, eu meio que linkei um exemplo assim. Digamos que eu queira validar se a principal informação de CPF e CNPJ dessas duas classes, que digamos que elas são, né, nesse contexto aqui, elas estão separadas, né, como se elas não fossem juntas. Eu quero validar se a principal informação delas, que uma é CPF e outra é CNPJ, tá informado, tá? E, de certa forma, essas duas classes têm uma relação, que é de pessoa, né? E essa informação aqui, ela pode ser chamada de registro, certo? O registro da pessoa física e o registro da pessoa jurídica. Então, como eu faria? Eu faria if, né? João, get CPF, diferente de null, o object is null, né? Vamos botar o object, fica mais bonito. Isso. Opa, objects is null. E aqui eu vou fazer um salt. Registro não informado. Certo? Ou eu faria um if ou um or aqui. Vou fazer um if para validar is a empresa get CNPJ. E eu vou dar um Ctrl C do registro informado. Opa, aqui. Vamos rodar. Não vai aparecer nada, né? Porque ambos estão informados, certo? Então, quando eu rodar aqui... tá demorando um pouquinho. Beleza, não tá aparecendo nada. Agora, quando eu botar, digamos, que o João aqui vai ficar com um nulo, ao menos um deles tem que aparecer, né? Vocês concordam comigo que eu poderia criar uma lógica que recebesse tanto o João quanto a empresa e validar... Porque é a mesma coisa, são só tipos de pessoas diferentes, mas a informação é a mesma, né? Então, esse é um exemplo que se encaixa muito bem no padrão adapter, tá? Eu poderia criar... E por quê? Porque eu poderia fazer só num lugar essa validação, tá? E para isso, para essa implementação funcionar, eu preciso de uma interface. Então, eu vou chamar aqui, ó, ela de person... Opa, person adapter. Opa. Beleza. Certo? E a única coisa que ela vai ter é uma string, um método com retorno de string, vai ser o meu get registro. Certo? E aqui na minha main, embaixo, eu vou criar outra classe public static class, que eu vou chamar ela de person processor. Vou botar o private aqui, só por toque meu. E aqui eu vou botar um método void, que eu vou chamar ele de process. Acho que é com um C só, né? E aqui, ao invés de eu receber... Porque eu poderia fazer assim, ó. Receber uma physical person e uma legal person. Só que daí eu teria que testar
qual delas é nula, ficaria um código bem feio. Então, ao invés de eu fazer isso, eu recebo um person adapter, que eu vou chamar de adapter, tá? E aqui eu posso fazer assim, ó, if person, adapter, get register, na verdade eu vou botar isso aqui dentro de um object is null, e vou copiar o system out aqui, certo? E como que eu faço, então, agora, né, para tanto João em empresa, ou tantos objetos que são instâncias de physical e tantos objetos que sejam instâncias de legal passarem por essa mesma lógica, é só eu pegar as classes deles e implementar a minha person adapter, tá? Porque ela vai me obrigar a implementar o get register, e aqui eu posso fazer o get CNPJ ou de CNPJ, tá? Tanto faz, aí é a opção sua. E aqui eu posso fazer um implements, person adapter, e aqui eu posso retornar o get CPF. Ou seja, eu vou usar esse método aqui. O que vai vir não me interessa. O nome do atributo que vai vir não me interessa. A informação que vai vir não me interessa. Eu só quero saber que eu me respondo com get register quando chegar aqui. Certo? Então aqui eu consigo abranger. Então aqui eu vou criar um novo objeto de person processor. Tá? New person processor. E posso passar ambos os objetos no process. Tanto o João quanto a empresa. Quando eu executar, vai aparecer a mesma coisa, registro não informado, porque o João está com o registro não informado. Certo? Se eu tirar aqui, vai aparecer 2 registros não informados. Então essa é uma boa aplicação, tá? Do padrão adapter. Ele é bem... ele é um exemplo bom de se elencar. Porque a gente tem na vida real um exemplo, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de T. Em outros lugares do Brasil eu sei que chamam de Benjamin. Mas nada mais é do que aquele adaptador. Um exemplo real, digamos, é o adaptador que a gente pega, que tem a tomada de 3 pinos, né? Que tem que encaixar um cabo de energia de 3 pinos que tem que encaixar numa tomada de 2 pinos. Então tu usa um adaptador ali no meio dele. Basicamente é isso que o adapter faz, tá? É por isso que aqui diz, ó, converte a interface de uma classe para outra interface que o cliente espera encontrar. Quem que é o cliente que espera encontrar aqui? O person processor. A interface que ele espera encontrar é essa person adapter. E a interface que eu tenho é a physical person. Então eu converto a physical person para outra interface, utilizando a implementação de uma interface, tá? Que é a minha person adapter, que é incomum. E aqui ele fala, ó, traduzindo solicitações do formato requerido pelo usuário para formato compatível, não necessariamente pelo usuário, né? Então, aqui como se fosse esse aqui fosse o usuário. Ele requer person adapter. O que eu fiz? Eu só traduzi informação CPF ou a CNPJ para register, tá? Então fica muito mais simples de se entender, tá? E eu elenquei alguns lugares que talvez vocês possam vir a utilizar, tá? Quando vocês estiverem fazendo um ETL, dependendo do artifício que vocês tiverem para fazer o framework e tal, vocês não vão... uma boa aplicação do padrão adapter é aí. Outro momento que talvez vocês possam utilizar, que vem bem a calhar o adapter, quando tu tem uma estrutura de dados e tu quer converter para outra, ou diminuir alguns atributos, ou colocar alguns a mais, ou splitar atributos, dependendo como tu quiser ali, também é uma forma, uma aplicação do adapter. E outra forma que eu também elenquei é que às vezes tu pega um projeto legado, principalmente brasileiro, e talvez tu queira transformar ou se comunicar com um padrão inglês, por exemplo, ou tu tem todo ele desenvolvido em português, mas tu quer começar a criar novos endpoints, transformar ele em uma API REST ou algo do gênero, e que seja num padrão inglês, se tu utilizar o adapter, tu consegue fazer todo esse processo. Claro, daí também, às vezes não precisa implementar na mão, aí vai depender dos recursos que tu tem, das bibliotecas, frameworks que tu pode utilizar, mas se tu tiver que fazer na mão, ele se aplica bem, tá? Então eu espero que eu tenha dado um bom exemplo aqui, uma boa explicação, espero que vocês tenham curtido, eu acho que vai ser o último vídeo
da série Design Patterns. Tem outros que eu já usei no meu... Eu já vi, na verdade, eu não criei no meu dia a dia. Mas eu acho que os mais importantes de saber meio de corzinho é esses 5 aqui, tá? É bom ter na ponta da língua ou dos dedos na hora de fazer. É bom saber, tá? Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa um like no vídeo, se inscreva no canal que me ajuda muito. E por esse vídeo é só. Até uma próxima.